Qualquer mudança em qualquer campo da vida, em qualquer momento da história, precede de uma reação a algo que estava pré-estabelecido naquele momento. Podemos pensar no campo da música, por exemplo. A simplicidade do punk vem em reação à ultra complexidade do rock progressivo. Da mesma forma que o rock cru do grunge veio como uma resposta aos sintetizadores da New Wave. Não precisamos falar apenas da sonoridade enquanto falamos de música, podemos falar da ascensão do hip hop nos Estados Unidos. Inicialmente era uma forma de entretenimento para povos marginalizados e depois, em seguinte, virou uma resposta a toda a violência policial a membros do gueto. Ou seja, toda mudança na vida é uma relação a um status quo, é uma quebra dele. Aquilo que todo mundo achava que seria imutável. Entrando no âmbito esportivo, podemos falar do Corinthians, que desde o início da década vem sendo o principal time brasileiro. Essa mudança veio como uma reação à queda para a segunda divisão do ano de 2007. O time viu uma necessidade maior de se organizar e viu os resultados a longo prazo. Falando novamente de futebol, dizemos que Cristiano Ronaldo melhora a cada ano que passa. Isso surge porque ele é uma espécie de anti-Messi. Se não houvesse Messi e Barcelona dominando o futebol mundial para ele conseguir superar aquilo, ele não se influenciaria tanto a ponto de tentar realmente superar. Ele não se mataria tanto para conseguir superar aquele jogador. Nessa questão de mudança e reação, podemos entrar também no âmbito do basquete. Aliás, vamos entrar no âmbito do basquete porque isso é um canal de basquete. Mas antes de falarmos do assunto do vídeo, vamos lembrar de mais um exemplo. No início da década de 90, por conta de um tal de Michael Jordan, o Chicago Bulls dominava a liga. Por conta principalmente de sua estrela, mesmo que a tática de Phil Jackson fosse um pouco mais complexa que isso, o Chicago Bulls era o melhor time de longe da liga. Era impossível de realmente vencer em cima dele. O que surgiu como um antídoto e acabou virando uma tendência um pouco mais pra frente, um time sem uma estrela super óbvia e com jogadores muito trabalhadores ao redor. Kings e Detroit tentaram emular isso, mas quem obteve mais sucesso foi San Antonio Spurs, Greg Popovich e Tim Duncan, do qual já comentamos um pouco sobre a cultura nada egoísta e nada egótica. Por fim, vamos lembrar nessa mesma época, nesse mesmo fim de década, de outro cara no basquete, um homem que tinha 2,15 metros de altura, usava a camisa número 34, um cara que é decisivo dentro do garrafão como poucos, ou talvez nenhum, tivesse sido até aquele momento. Shaquille O'Neal, na época no Los Angeles Lakers, é a definição da palavra dominância. Ninguém conseguia conter ou parar o cara naquele momento. Ninguém. Primeiro ponto que a gente percebe é que a liga mudou algumas regras para poder abarcar o cara, para poder deixar tudo mais justo, mais disputado, mais chance de outro time vencer, além de ser o time do Shaquille O'Neal. E você sabe, quando a NBA muda algo em sua legislação por conta de um único jogador, você consegue ter uma ideia do tamanho da força dele. Antes da temporada 2001-2002, você só poderia ficar no garrafão até 3 segundos parado ou quando você estivesse marcando um jogador com a bola. Com Shaq, deixaram permitido que você marcara um jogador adversário que estivesse sem a bola quando ele estivesse dentro do garrafão. Assim, ficava mais possível conseguir parar a força da natureza que é Shaq e não ser pego de surpresa. Também foi permitida a defesa por zona, e esse foi a principal mudança. Como Shaq era tão dominante dessa forma, era impossível passar para ele no 1 contra 1. Era impossível dessa forma, não existia um jogador que conseguisse parar o Shaquille O'Neal no 1 a 1. Com a defesa por zona e sendo permitido fazer dobras mais longas dentro de um jogador sem a bola, era possível ter alguma chance de parar o Shaquille O'Neal. Era pouca, mas era possível ter alguma chance. Antes, todo mundo jogava no 1 contra 1, agora podia ser um 2 contra 1, com alguém tentando interceptar o passe e alguém tentando parar Shaquille O'Neal. Além disso, ele também influenciou na forma como eram feitos os materiais esportivos. O material das tabelas passou a ser reforçado para que Shaq não quebrasse com suas enterradas. Se fazer mudanças na regra sozinhos não mostra o tamanho de O'Neal para você, então vamos dar uma olhada nos seus status em quadra. A temporada que ele foi MVP, campeão da NBA e MVP das finais pelos Los Angeles Lakers em 1999 e 2000, ele teve 29,7 pontos, 13,6 rebotes e 3,8 tocos de média. Nas finais ele foi ainda mais absurdo, com 38 pontos, 16,7 rebotes e 2,7 tocos. Ou seja, deu pra entender que no garrafão ninguém ia conseguir parar Shaquille O'Neal. Era impossível. O que fazer com isso? Sempre tentar enfrentá-lo e acabar perdendo no fim? Não era esse o melhor caminho. Era impossível que um cara dentro do garrafão fosse conseguir vencer. Você lembra quando eu disse que para quebrar um status quo surgem mudanças? Mudanças se tornaram essenciais para os técnicos da NBA. Se não era possível enfrentar Shaquille O'Neal dentro do garrafão, a resposta era sair do garrafão. Nessa época, essa opção começava a ser centralizada em um grande jogador que vinha de fora dos Estados Unidos, Dirk Nowitzki,
do alto dos seus 2,13 m, começava uma grande revolução da forma de como os pivôs e os alas pivôs, os caras grandes, começavam a atuar. Ele não precisava estar dentro do garrafão para fazer coisas grandes. Ele, provavelmente, se entrasse dentro do garrafão contra um cara como Shaquille O'Neal, seria bloqueado. Mas ele podia arremessar antes do garrafão, de fora do garrafão. Ele podia arremessar de longe do garrafão. Ele podia arremessar de 3. Ele podia fazer qualquer coisa que um homem de garrafão não podia fazer. Isso começou com uma grande revolução em jogo e foi evidenciada na temporada de 2006-2007, aqui Nowitzki ganhou o MVP. Nessa temporada ele teve um aproveitamento de 50% dos arremessos, 41% da linha de 3 e 90% dos lances livres. Vocês entendem isso? Um pivô com esses aproveitamentos de arremessos? Isso é quase impossível de se imaginar num pivô antigo. Avança um pouco no tempo e a gente vê efeitos disso em pivôs de hoje em dia, como Andre Drummond, Hassan Whiteside e DeAndre Jordan, perdendo espaço para Karl Anthony Towns, Nikola Jokic e Joel Embiid. Unicórnios surgiram muito por causa da influência de Dirk, e pivôs, que são pivôs com P maiúsculo, como os de antigamente, estão perdendo cada vez mais espaço. Outra coisa que foi se tornando cada vez mais efetivo foi um jogo não tão centrado no próprio pivô. Já que não era possível pontuar dentro do garrafão, vamos dar mais poder aos arremessadores a conseguir fazer coisas de longa distância. Alas armadores e armadores passaram a ter uma grande influência no jogo. Por exemplo, depois do MVP de Shaq, tivemos apenas 4 MVPs para jogadores de garrafão. Nenhum deles necessariamente para um pivô, que foram Kevin Garnett e Tim Duncan 2 vezes. O último, em 2006-2007, foi pro próprio Dirk, que não é um pivô tradicional. Nesse mesmo tempo, a gente teve para 6 armadores: Derrick Rose, Russell Westbrook, 2 vezes Stephen Curry e 2 vezes Steve Nash. O centro nervoso da liga deixou de ser o garrafão e passou a ser fora dele. Com isso surgiu bastante o small ball, o jogo baixo. A bola baixa. Basicamente, você não joga sem nenhum pivô, sem um jogador alto e transita muito fora do garrafão, com ótimos arremessadores e ótimas opções num jogo muito mais rápido, muito mais fluido. Por isso, podemos dizer que se toda mudança feita a partir de uma reação status quo, a forma de driblá-lo, Shaquille O'Neal foi basicamente o grande motivo de caras como Dirk Nowitzki terem tanto sucesso na liga. O grande motivo do small ball ter tanto sucesso na liga. A declaração de Shaquille O'Neal, que eu vou falar daqui pra frente, está completamente certa. Ele disse: "Eu acredito que da forma que eu dominei, os caras não queriam entrar no garrafão e sentir dor. Então eles viraram arremessadores. Eles viram que não me venciam no garrafão e viraram arremessadores." E aí, concorda? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Deixa aí sua opinião. Você acha que o Shaquille O'Neal teve esse papel tão importante na criação do small ball, na valorização dos grandes arremessadores? Comenta aí pra gente saber. A gente se vê logo mais.